Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria, é um prazer estarmos juntos mais uma vez com a nossa programação. Eu quero aproveitar esse tempo para refletir com todos vocês acerca da palavra de Deus. E todas as vezes que eu venho aqui, eu trago comigo um versículo, um texto bíblico na nossa mente e também no nosso coração para compartilhar com vocês. No livro de Mateus, capítulo de número 13, eu vou ler no versículo de número 36. Mateus, capítulo 13, versículo 36 em diante. A explicação da parábola do joio e do trigo. Você já ouviu falar da parábola do joio? O cidadão plantou no seu campo somente semente selecionada. Mas de noite, enquanto os vigilantes dormiram, vieram os inimigos e semearam no meio da semente o joio. E quando cresceram juntos. E alguém chegou e falou: mas meu senhor, o senhor não plantou somente semente selecionada no seu campo? Por que tem joio no meio dela? E aí ele disse: o inimigo é que fez isso. E eles perguntaram: o senhor quer que nós vamos e arranquemos o joio? E aí o Senhor disse: não, porque ao arrancar o joio, pode ser que também vocês acabam ferindo o trigo. Deixam crescer junto até a ceifa. No dia da ceifa, os anjos recolherão, arrancarão o joio, cortarão o joio e queimará a fogo, e o trigo vai ser guardado no celeiro. Qual a mensagem que o Senhor Jesus quer passar? Às vezes você começa com um coração bom, um coração simples, um coração que ama a Deus, um coração totalmente voltado para Deus. Mas com o passar do tempo, você vai vendo tantas coisas na internet, tantos maus testemunhos, tantas pessoas dizendo ser de Deus, mas falando coisas impróprias, e você acaba permitindo que a semente do joio comece a ser plantada no seu coração. E daí você vai se distanciando das coisas de Deus gradativamente. Vamos ver então a explicação que o Senhor Jesus deu. Vamos ver se está mais ou menos sincronizado com o que eu acabei de dizer. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus planta sempre a boa semente. O campo é o mundo. Pode ser também comparado com o coração das pessoas. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Então existem dois tipos de filhos nesse mundo: os filhos do reino e os filhos do maligno. De qual lado você está? É uma pergunta muito forte, mas precisa ser feita essa pergunta, né? Você faz parte dos filhos do reino ou dos filhos do maligno? E aí ele disse: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então Jesus está contando alguma coisa aqui muito importante que pode acontecer na nossa vida espiritual. Exemplo, ele está dizendo aqui: a boa palavra, a semente é a palavra de Deus. O campo é o mundo, o nosso coração é feito dessa terra, nosso coração é natural, nossos sentimentos, nossas emoções. A boa semente são os filhos do reino, né? E o que semeia a boa palavra é o Filho de Deus, e a boa semente são os filhos do reino, ou a palavra do Senhor Deus, que é plantada, semeada em nossos corações. E o joio são os filhos do maligno. Todo lado que você olha tem filhos do maligno, tentando atrapalhar o que é bom, tentando fazer errar o que não podia errar. Todo lado que você vai, existem pessoas tirando proveito de um lado negativo. Você olha agora, por exemplo, na tragédia no Rio Grande do Sul.
Quantas pessoas falando coisas, tirando proveito de situações. É uma coisa fora de sério. Pessoas que não têm o mínimo de amor para com o próximo, o mínimo de sentimento de amor fraternal, amor sacrificial, um momento de tristeza que as pessoas estão vivendo. E aí vem pessoas falando coisas que Deus não mandou falar. Então, muitas vezes os filhos do maligno acabam semeando semente negativa no coração das pessoas, até colocando as pessoas contra Deus, até colocando as pessoas pensar que um Deus é um Deus mau, que é um Deus que castiga, que é um Deus vingativo, e às vezes a vingança está no coração de quem está falando. Eu já vi uma vez um pregador, muito famoso ele, no Brasil, famosíssimo no Brasil, que quando ele estava chateado, ele transformava a chateação dele numa mensagem. Então ele pregava condenando, ele pregava acusando, ele pregava apontando o dedo, porque ele estava chateado com alguma coisa. Então veja bem, será que às vezes não é isso que acontece? A pessoa acaba se tornando um mensageiro negativo, e aí Jesus está falando disso. O inimigo é o que semeou, é o diabo tem a ação de semear coisas malignas no coração das pessoas. Agora a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Vai chegar o dia que vai ter que prestar contas a Deus. Assim como o joio é escolhido, é colhido e queimado no fogo, Jesus disse, assim será na consumação do século. Aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. E aí olha só o que Jesus diz no versículo 41. Mandará o seu filho, ou mandará o filho do homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidades. As pessoas que serão primeiramente punidas na volta de Jesus são aquelas pessoas que escandalizaram os outros, que desviaram as pessoas porque não tiveram temor e se escandalizaram e fizeram coisas que as pessoas deixaram de seguir a Cristo por causa delas. Essas serão as primeiras pessoas punidas, e aquelas pessoas que cometem iniquidades. Eu vou fazer uma pergunta muito importante hoje, sexta-feira, dia de libertação, a você que está me assistindo. Você já enfraqueceu alguém na fé? Você já falou alguma coisa que alguém colocou dúvidas sobre Deus, colocou dúvidas sobre as pessoas no coração? Exemplo, eu chego para você, conto uma história, e aí eu te faço crer que a minha história é verdadeira. E por causa da minha história, você afasta do Pedro, se afasta da Maria, se afasta do João, se afasta da igreja, se afasta da comunhão, porque você ouviu a minha história. E se lá no fundo a minha história não for verdadeira? Porque toda história tem três lados: o seu, o meu e a verdade. Né? Toda história tem três lados: o seu, o meu e a verdade. Então, aqui, infelizmente, hoje em dia, existem muitas pessoas que não têm temor. Eu estava ouvindo até um pastor, não vou lembrar o nome dele agora, porque são vários que a gente ouve, pessoas que têm uma boa palavra, e ele estava falando o seguinte, que muitas coisas que hoje você e eu poderíamos fazer, porque a Bíblia não tem uma expressão direta proibindo. Mas, se aquilo que você tem liberdade para fazer for causar tropeço ou escândalo ao teu irmão, você não deve fazer. Foi Hernandes Dias Lopes que falou essas palavras. Por exemplo, se eu vou fazer algo que eu sinto que a Bíblia não fala nada, eu falo, não é pecado porque a Bíblia não diz. Mas, se aquilo que eu vou fazer escandalizar o meu irmão, eu não posso fazer, porque aí eu estou condenando, eu estou enfraquecendo a fé daquele por quem Cristo morreu. Eu não devo fazer isso. Então, no dia da consumação do século, o Senhor vai enviar os seus anjos, e a primeira coisa que os anjos irão fazer é recolher as pessoas que causaram escândalos e cometeram iniquidades no reino de Deus, e lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu não quero estar na pele das pessoas que hoje usam da liberdade delas
para escandalizar os pequenos na fé ou para fazer alguma coisa para escandalizar os outros. Eu não quero estar na pele dessas pessoas. Eu não quero estar na pele daquela pessoa que não se preocupa com o próximo, não se preocupa com aqueles que estão menos favorecidos. Está reservado o dia do juízo para ela. Se você enfraqueceu alguém na fé, trata de ajudar essa pessoa, trata de levantar essa pessoa, trata de, fortalecer essa pessoa. E aí, o versículo 43 vai dizer: então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E aí ele finaliza dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, gente, o nosso coração é uma terra, a palavra de Deus está conosco. Se você ler o capítulo de número 13, quando eu disse que o nosso coração é terra, porque no capítulo 13 ele vai chamar o nosso coração de terra. Ele vai dizer que o nosso coração é como a terra, onde eu planto, onde eu semeio a palavra de Deus. Eu dei a explicação amanhã, no devocional de amanhã, eu volto falando do capítulo 13, e aí eu quero ler do versículo 1 até o versículo 12, que aí você vai entender um pouco mais da parábola do semeador. Expliquei a parábola, quando eu ler a parábola, você vai falar: agora eu entendi, pastor. Então, eu quero orar por você e pedir a Deus que nos dê sabedoria, inteligência emocional e também espiritual. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, te suplico agora mesmo, Senhor, pela graça de Deus, pelo favor do Espírito Santo e pelo amor da tua misericórdia, envia sobre nós, meu Deus, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e o Senhor garante nos pertencer. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, venha, estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas, coloca sobre nós, Pai, o querer do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor. Agora, se nós um dia enfraquecemos alguém, se nós um dia forçamos alguém a errar o caminho, a desistir da fé ou deixar de te seguir por algum erro, por alguma falha nossa, eu te peço, nos perdoe, porque não queremos, meu Deus, de maneira nenhuma, desviar os pequeninos dos teus caminhos. Pai, nos dê sabedoria, entendimento e conhecimento. Pai, eu te peço, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para a glória de Deus, amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Olha, termino aqui nosso devocional de hoje, um pouco mais reflexivo, mostrando a você e a mim a responsabilidade que nós temos de amar a Deus, seguir a Deus, segurar a palavra e não deixá-la sair do nosso coração. Muito obrigado pela sua companhia. Até nosso próximo devocional. Até lá.